Tudo bem com você? Aleluia. Está frio, né? Um pouquinho, né? Mas é importante, queridos, que a gente invista nosso tempo para aprender, para lapidar esse negócio que é tão importante, chamado relacionamento de casais e família. Nós temos atendido o chamado de Deus na nossa vida e temos, na medida do possível, nos preparado para isso. E a base de tudo, de toda uma preparação para o ministério de casais e família, não poderia ser diferente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o principal, é o alicerce disso tudo. Mas, amados, é importante também, paralelo à palavra de Deus, nós entendermos a vida cotidiana, aquilo que influencia a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, né? A parte de política, o nosso trabalho, mas principalmente os nossos relacionamentos. A palavra de Deus diz que o homem não foi feito para ficar só. O homem, ele foi feito para viver no mínimo em dois. No mínimo em dois. Mas o que nós mais precisamos fazer, queridos, é nos relacionarmos com o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Quanto mais pessoas, quanto maior o meu número de relacionamento, querido, mais eu aprendo a lidar com o defeito do próximo. E esse negócio chamado relacionamento é algo muito complicado. Por que relacionamento é complicado? Porque nós não somos iguais. Você concorda comigo? Eu sou igual ao Márcio? Sou igual ao Ferraz? Não, nós somos diferentes. E você, querido, e a sua esposa também não são iguais. Vocês são diferentes. Aliás, o outro já dizia que os opostos se atraem. Isso é verdade. Pelo menos no meu caso é muito verdade. Porque eu e a minha esposa, nós somos muito diferentes. E isso que tem sustentado o nosso relacionamento há 14 anos. Certo pastor, uma vez, orientando um casal de noivos, ali numa entrevista com eles, o rapaz caiu na besteira de dizer assim: pastor, eu e ela, nós somos iguaizinhos. O pastor virou para ele e falou: então eu não faço esse casamento, que não vai dar certo. Não vai dar certo. O que nós realmente precisamos é que a gente conheça as nossas diferenças, saiba lidar com elas e faça com que isso agregue no nosso casamento, na nossa família. Isso é muito importante. Por isso nós vamos falar hoje de temperamentos, né? Nós vamos falar sobre a família e os seus conflitos. Nós temos aqui o Ferraz com quantos anos? 40 anos de casado? 52 anos de casado. Hã? 33. Não, primeiramente eu preciso conhecer aqueles que você são convidados seus, né? São seus filhos? Sua filha e seu genro. Você pode ficar de pé? Eu queria que, embora nós temos tão poucos pessoas aqui, mas eu queria que todos conhecessem vocês. Como é seu nome? Wesley? E o seu? Érica. Amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. O que precisa fazer primeiro é uma da casa, né? Falta de educação. Mas glória a Deus, seja muito abençoado hoje, tá? E eu tenho certeza que nesses mais de 30 anos de casado vocês tiveram muitos conflitos. Correto? Eu com 14 anos de casado, o que a gente tem de conflito no dia a dia não está escrito. Agora esse conflito, querido, ele nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque nós somos diferentes. E é importante que essa diferença
seja para agregar. Já viu dizer assim que cada tampa tem a sua panela? Ou cada panela tem a sua tampa? Agora imagine que tem duas panelas se casando, sem tampa, ou duas tampas se casando. Não dá certo. É importante que cada um tenha a sua função bem estabelecida dentro do relacionamento. Isso nós estamos falando de família. Agora, dentro da igreja também, não é diferente. Aliás, queridos, eu entendo que o grande propósito da igreja, de nós congregarmos, é exatamente para que eu possa aprender a lidar com a diferença do meu irmão. Esse é o grande propósito. Amém? Glória a Deus. Então, amados, essa aqui é uma família, é a minha família, por sinal. Glória a Deus por isso. Você vai ser Felipe, aleluia. Família São Paulina, abençoada por Deus e bonita por natureza. Glória a Deus. Agora, você veja bem, olha que interessante. Você vê uma foto como essa, o que você entende? Nossa, uma família perfeita, em harmonia, sem nenhum tipo de problema, né? A foto eu não ia colocar uma foto, eu e minha esposa discutindo, né? A gente tem que colocar uma foto bonita para enfeitar bem o pano de fundo, assim. Isso todo mundo que chega fala: rapaz, a família do Fábio é perfeita. Não é, querido. Nós temos muita dificuldade. Nós temos muito problema de relacionamento. Por quê? Porque nós temos personalidades diferentes. E o grande causador dos conflitos no relacionamento é exatamente a personalidade. Nós temos personalidades diferentes e é sobre isso que nós vamos estudar melhor nessa noite. Todos nós temos uma personalidade peculiar, uma personalidade que é sua. E esta personalidade é definida por dois elementos. Quais são esses elementos? Temperamento e caráter. O temperamento e o caráter juntos, eles criam a nossa personalidade. Agora vamos entender melhor. Vamos lá. Você sabe o que significa caráter? Conceito de caráter: conjunto de reações e hábitos e comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que marcam o modo individual de cada pessoa. É composto das atitudes habituais de cada pessoa e de seu padrão de resposta diante de variadas situações, estilos de comportamento como timidez, agressividade e arrogância, expressão do temperamento e da personalidade através das nossas atitudes. Caráter, amados, é aquilo que a gente vem adquirindo durante o tempo. É tudo aquilo que durante a nossa vida, o nosso crescimento como pessoa, vem sendo colocado dentro de nós. Ele vem sendo moldado durante a nossa vida. Por isso que o ambiente que a gente vive, por isso que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, as pessoas com quem nós nos relacionamos, é muito importante desde criança. Porque isso tudo vai influenciar na formação do meu caráter. Amém? Está entendendo? E temperamento? O que é temperamento? Conceito de classificação de temperamento representa a peculiaridade e a intensidade individual dos afetos psíquicos e da estrutura dominante de humor e motivação. Freud disse isso. Uma disposição inata e particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais. É a maneira interna de ser e agir de uma pessoa, por determinação genética. É o aspecto somático da personalidade, a aparência corporal. O que é o temperamento? É aquilo que você expressa.
O caráter ninguém vê por si só. O caráter ele é revelado no temperamento. Agora, o temperamento não muda. Isso é uma grande discussão no meio da psicanálise, mas pelo menos é o que a maioria chegou na conclusão de que o temperamento não se muda. O que se muda é que ele dá o caráter, porque o caráter influencia no temperamento. Então, se alguém chegasse e dizer assim: a Laura tem um temperamento ruim, é mentira. O que ela pode ter é um caráter que precisa ser moldado e que influencia no temperamento dela. Por quê? Os dois se completam formando a nossa personalidade. E o que todo mundo vê? A nossa personalidade, através do nosso temperamento. Vocês vão conseguir entender isso aí rapidinho, quer ver? Quais são os tipos de temperamentos? São 4: colérico, melancólico, flemático e sanguíneo. Na verdade, para a gente poder entender melhor esses 4 temperamentos, se a gente colocar, por exemplo, na parte de cima, colérico e sanguíneo, e na parte de baixo, flemático e melancólico, a gente consegue identificar melhor. E ele é muito associado, tudo bem que não tem nada, nenhuma ligação direta, mas para a gente, para fim didático, é muito associado às 4 estações do ano. São 2 estações bem mais propícias a temperaturas elevadas e as outras 2 um pouco mais para baixo, a temperatura mais fria. Hoje nós estamos vivendo o que? O outono, né? Daqui a pouco vem o inverno. Quando você fala de outono e inverno, você pensa o quê? Frio? É frio. Quando você pensa em verão, quente, praia, coisa toda, água do povo. Então, só de falar, você já lembra do ambiente em si. Então, vocês vão entender que o colérico e o sanguíneo, eles são muito mais ligados a, por exemplo, o verão e a primavera. São temperamentos mais calientes. E os 2, flemático e melancólico, são temperamentos mais frios. Calma, você vai entender. Essa é a grande pergunta. Qual é o seu temperamento? Eu estudo isso daqui, queridos, há mais ou menos uns 5 anos. E quando eu aprendi sobre temperamento, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. A partir do momento que eu aprendi isso, eu pude identificar, primeiro, qual é o meu temperamento. E depois identificar o da minha esposa, dos meus filhos. Para que identificar isso? Para que eu possa lidar com eles da forma correta. Entender o espaço que cada um vai ocupar dentro do relacionamento. Que se eu tratar os defeitos da minha esposa apenas como defeito, eu fico a vida toda brigando e não consigo arrumar nada. Mas a partir do momento que eu entendo o temperamento dela e eu começo a detectar a falha no caráter e ajudando ela a mudar isso, e mesma coisa ela comigo, o relacionamento fica muito mais sadio. Isso não significa, amados, que nós não vamos ter divergências. Não é isso. Nós pensamos de formas diferentes. Nós temos jeitos de agir diferentes. Mas o importante é o quê? É que cada um entenda e reconheça o espaço que o outro precisa ocupar. Então nós vimos lá os 4 temperamentos. E agora a gente precisa o quê? Identificar
qual é o temperamento meu e qual é o temperamento da minha esposa. A gente precisaria, no mínimo, de 2 horas por temperamento para estudar isso tudo. E eu conversei com o pastor Giovanni e a gente tem a ideia de pegar pelo menos 4 finais de semana da escola bíblica e estudar sobre isso, dar uma pincelada melhor sobre esse assunto, para que a igreja também possa entender isso e se relacionar melhor. Hoje, o que nós fizemos? Nós pegamos esse assunto e trouxemos para o âmbito familiar. Então, nós vamos tentar aplicar ele na família, tá? Então, são 4 temperamentos. O primeiro temperamento, sanguíneo. Vamos lá. Qual as qualidades do sanguíneo? Ele é comunicativo. É legal que vocês vão vendo isso aí. Eu vou pensando, fulano é assim, fulano é isso, fulano é aquilo. Pensa embaixo, tá? Sanguíneo, comunicativo, destacado, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Ele tem facilidade de crer. Se quer um bom amigo, querido, tem um sanguíneo. O sanguíneo é o tipo da pessoa que, cara, ele dá aquilo que ele tem para você. O sanguíneo, ele se enfia, ele mergulha dentro de um relacionamento. Essa é uma característica do sanguíneo. Por outro lado, tem os seus defeitos. São eles: ele é volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, exagerado, medroso. Da mesma forma, querido, que um sanguíneo, ele se apresenta para fazer, mas a hora que o negócio pega para acabar mesmo, ele começa a dar passos para trás. Da mesma forma, querido, que um sanguíneo, ele se atira num relacionamento de amizade com você, mas na hora, querido, que de repente vem uma decepção, ele se afunda em mágoa. São variantes de um relacionamento, de um temperamento. O sanguíneo é assim. Quais são as profissões, por exemplo, mais destacadas com o sanguíneo? Atores, vendedores, oradores, palestrantes, aquela coisa toda. Porque são pessoas que não têm medo de se expor. Aliás, o que o sanguíneo mais gosta de fazer é se expor. Expõe, mete a cara, né? Temperamento sanguíneo. O sanguíneo é entusiasta e expressivo. A nível familiar, tem dificuldade numa disciplina e rapidamente perde a calma dos filhos. Muito intenso, há muita intensidade no sanguíneo. Faz muitos amigos, interessa-se verdadeiramente por eles, apreciando ser elogiado. Características. No trabalho é enérgico, começando bem o trabalho, mas raramente o termina. Sabe aquele cara que, numa reunião de planejamento, dá um monte de ideia mas não tem, pastor, deixa que eu faço todos. E ele mas começa a andar, daqui 2, 3 semanas, ele já para com um, já para com o outro. Tem esse problema, a inconstância. São características do sanguíneo. Um colérico. Colérico é enérgico, resoluto, independente. Ele é otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Você vê, a diferença do colérico para o sanguíneo é a seguinte:
Se houver algo acontecendo, o colérico vai falar: conte comigo, eu vou lá e eu resolvo esse problema. Ele se dispõe. O sanguíneo ele já vai estar lá, ele já está voltando já com o relatório para você. O problema, sabe o que é? É que às vezes ele dá tanto passo na frente que ele acaba fazendo de forma errada. Querendo acertar, ele acaba fazendo de forma errada. É uma característica. E aí a gente precisa trabalhar o quê? O caráter dele. Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Essas são algumas dos defeitos de um colérico. Os produtores, os consultores, os líderes, na maioria das vezes, eles são coléricos. Temperamento colérico. O colérico é dinâmico, ativo, independente e autossuficiente. Em termos familiares, não sabe disciplinar os filhos e gosta que as coisas sejam feitas da sua maneira. Não escuta ninguém. Esse é um dos problemas de um colérico. No trabalho é prático, orientado a metas, estimulando a atividade de produção. Os principais efeitos são a sua insensibilidade, impaciência e intolerância. Por exemplo, numa liderança, onde você precisa ter bom senso, precisa entender variáveis do humor de algumas pessoas, problemas, o colérico ele tem dificuldade em relação a isso. Perde um pouco o controle disso tudo. Ele se expõe e acaba muitas vezes não entendendo o porquê. Ele vai e quer que todo mundo vá junto. E quando a pessoa de repente não está preparada para ir, já se zanga. É um problema de um colérico. Melancólico. Melancólico ele é habilidoso, minucioso, sensível, idealista, leal, atencioso e delicado. Quais são os defeitos de um melancólico? Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial e vingativo. O melancólico, queridos, ele precisa sofrer. Pensa numa pessoa que gosta de buscar o sofrimento. O melancólico. Por isso que na maioria das vezes os produtores, os compositores, né? Os artistas, os poetas, eles são melancólicos. Porque o sofrimento estimula ele. É fácil de identificar um melancólico. Quando ele não é atenção, ninguém dá atenção para ele, ele se mostra de uma forma: estou sofrendo, ora por mim, ai, está difícil. Você chega para o melancólico, falei que está tudo bem? Não está tudo bem. Está difícil as coisas. É característica do melancólico. Pelo fato dele muitas vezes se reservar, é diferente de um colérico, de um sanguíneo que tem muitos amigos. O melancólico ele se reserva, e com isso o que acontece? Ele precisa sofrer e mostrar o sofrimento para as pessoas, para que ele possa atrair a atenção das pessoas. São os artistas, os músicos,
os inventores, os filósofos. Já conversou com um filósofo? O filósofo não é legal conversar com o filósofo. Ele vê poesia em tudo. Vê poesia em tudo. Vê sofrimento em tudo. Mó barato, mas é a característica dele. Temperamento melancólico. O temperamento melancólico é talentoso, artístico, pensativo. Na família, é bastante motivador, incentivando o estudo e progressão, mas bastante exigente. No trabalho é perfeccionista, organizado, e encontra soluções criativas. Escolhe bem os amigos e é fiel, sensível e verdadeiramente interessado. Os seus principais efeitos são o egoísmo, o pessimismo, tendência para a crítica e baixa autoestima. Gosta de sofrer. Agora, olha a diferença, por exemplo, de um melancólico para um colérico. O melancólico, ele vai no velório, ele ama o velório, ele gosta de chorar com todo mundo. Ele vai lá e chora mesmo. É incrível, ele chora mesmo. O melancólico, ele quer repartir a sua dor com ele. Ele quer dividir com você a sua dor. Ele quer sofrer junto com você. Por isso são os melhores amigos, assim, para você desabafar. O colérico, o sanguíneo são bons amigos para sair, para fazer aquela coisa toda. Mas quer um amigo realmente, cara, para você desabafar, para você sofrer junto? Melancólico é demais, cara. Agora você imagina no velório, vai o melancólico e chora. E o colérico? Como que o colérico chega no melancólico? E aí, cara, tudo bem? Pô, cara, você quer uma pergunta mais cretina do que essa? Só se for pra você. Tudo bem? O colérico é assim. Ele chega, ele se expõe, aquela coisa toda. O problema do colérico, cara, ele começa a tirar sarro de você e ele não percebe que de repente ele está te ofendendo. Começa com brincadeira, daqui a pouco você está arrebentado lá, as pessoas estão te arrebentando. E ele continua, ele não percebe isso. O melancólico já é reservado nisso tudo. Se ele vê que o colérico está tirando sarro de você, ele começa a chorar junto. Está tirando sarro dele também. Ele sofre, ele se envolve com a sua dor. Essa é uma característica do melancólico. Eu quero pedir desculpa para os irmãos, a gente está passando rápido aqui, mas é importante. E o fleumático? Fleumático é calmo, tranquilo, cumpridor, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Qual é o defeito, a característica negativa do fleumático? Calculista demais, calcula muito. Enquanto o fleumático está calculando, o colérico e o sanguíneo já resolveu, já fez o negócio. Enquanto o colérico está calculando lá para ver se vai dar para financiar o terreno, o colérico e o sanguíneo já estão erguendo as estacas lá, a coluna. Agora, queridos, você imagine só um mundo sem os fleumáticos. Nós seríamos todos os grandes individuais. Porque eu consigo identificar isso bem em casa. Você chega numa loja, principalmente loja de eletrônico, né? O homem gosta de eletrônico, aquela coisa toda. Aí você vê uma televisão lá de 50 e cacetadas polegadas, 8D, aquela coisa toda. E aí, você quer comprar. Às vezes não tem dinheiro, mas o vendedor também é um sanguíneo, e aí ele pega você, ele detecta isso que você compra. Não, faz em 80 vezes, aquela coisa toda. O sanguíneo, o
Faz. E o fleumático? O fleumático, não. E se a Dilma realmente for deposta do poder? E se ela continuar? Para. E se a inflação subir mais? E se eu perder meu emprego? Ele começa a calcular tudo isso. O sanguíneo não. Imagina se você vai perder seu emprego. Que isso? Isso não existe. E outra, se a gente não conseguir pagar, depois a gente faz uma renegociação, aquela coisa toda. O fleumático não. O fleumático ele é calculista. Ele é pé no chão. Então, glória a Deus pelos fleumáticos. Eu digo isso, querido, porque eu sou sanguíneo. Temperamento fleumático. O temperamento fleumático tem essencialmente uma personalidade calma e relaxada, controlando bem as suas emoções. O colérico sanguíneo e até o melancólico, ele expressa muito as suas emoções. Aliás, o que ele mais gosta de fazer é isso. É demonstrar as suas emoções. Seja de uma forma mais fria, como por exemplo o melancólico, ou de uma forma mais quente, mais expressiva, como o colérico sanguíneo. O fleumático não, ele reserva as suas emoções. Por isso que os fleumáticos têm tanta dificuldade em se relacionar. Tem muita dificuldade em fazer amigos. O fleumático, querido, ao contrário, por exemplo, do melancólico, que vai chorar junto com você, o fleumático vai tentar achar explicação para aquilo tudo. Ele vai pegar uma calculadora e vai começar a calcular por que você está sofrendo daquele jeito. Aí ele vai falar: quem manda você fazer dívida? Não é você ter feito dívida. Ah, mas eu perdi o meu emprego, e não sei o quê, agora eu estou ali. Ué, quem mandou, em vez de você comprar aquela televisão, você não fazer um curso? Hoje você não está nem desse jeito. Não consegue entender as emoções e os sofrimentos das pessoas. Isso é um defeito, mas é uma característica do melancólico, do fleumático. Como pai ou mãe, não toma decisões, reservando bastante tempo para os filhos e o resto da família. O problema de conflitos, o que é? São as emoções. O que causa conflitos são emoções. O fleumático ele é mediador de conflitos. Porque o negócio está pegando fogo lá, ele está dono da situação dele. Então ele muitas vezes consegue apagar o fogo, mostrar soluções. O fleumático é, na verdade, a nossa seta de saída da emergência. A hora que o negócio está complicado, querido, são os fleumáticos que acham soluções para as causas. Você pega uma família que os dois são sanguíneos, um sanguíneo e um colérico, é muito fácil de ver. São pessoas muitas vezes endividadas. São pessoas que se atiram no financiamento, aquela coisa toda. Eu estou questionando isso, mas eu estou falando que você olha a característica de cada um, porque são assim. Quando são casais que têm um fleumático no meio, normalmente eles são calculistas. Principalmente se for a esposa fleumática, bota o marido por dois. Agora a pergunta. Como você se vê? Temperamento, queridos, é a nossa virtude e defeito. Somos nós. Não existe temperamento bom e temperamento ruim. Não existe. Todos os temperamentos são bons, desde que o nosso caráter esteja bem alinhado. Agora,
São 4 temperamentos. E um desses temperamentos é o que mais é expressado em nós. Eu posso ter os 4 temperamentos? Sim. Mas um deles é o que mais vai predominar, é o que vai predominar em nós. E o segundo temperamento é o que normalmente nós temos e poucas pessoas sabem. Por quê? Porque o primeiro ele predomina, ele expressa a nossa personalidade. Agora, por exemplo, existem pessoas que são 25% de cada. Existem pessoas que são 50% coléricos e 50% sanguíneo. Há testes que conseguem identificar isso em nós. São muitas vezes bem caros até. Mas essa é a nossa personalidade. Nós somos isso. Agora, o que a gente precisa entender é como está o nosso caráter, para que a gente possa usar o nosso temperamento a nosso favor. O que o diabo faz, amados, e tem feito ao longo do tempo, é o que? Riscar ou deixar o seu caráter ruim, para que você possa, o seu caráter estando ruim, possa expressar o lado ruim do seu temperamento. E aí você pode falar assim: fulano é melancólico, chora demais, aquela coisa toda. Você leva esse temperamento dela, como defeito, e não é. Quando você vai ver o caráter dela que está precisando de mudança, de conserto. Tem gente que acha, por exemplo, que o fleumático é ruim. Olha para a pessoa e fala: essa pessoa é fleumática. Acha que a pessoa é infeliz por causa disso. Não é. O temperamento dela, se o caráter dela for bem resolvido, ela vai usar aquele temperamento para alcançar lugares altos. Mas quando nós não entendemos e não conhecemos isso, nós vamos atacar o quê? A pessoa. E a gente muitas vezes se depara com pessoas com um problema de autoestima, e ao identificar o temperamento dela, você consegue orientar essa pessoa melhor. Você consegue identificar onde é que ela está errando. Porque muitas vezes, amados, ela é influenciada por outros que ela precisa ser igual a ela. Se eu não souber identificar qual é o temperamento da minha esposa, eu vou querer que ela seja como eu. Eu vou querer que as reações dela sejam iguais às minhas. Não é dessa forma. Ela é de um jeito, eu sou de outro. Ela tem um temperamento, eu tenho outro. E quando a pessoa não consegue entender nem o seu temperamento, ela vive inconstante, porque ela olha para o Daniel e fala: eu quero ser igual ao Daniel, eu preciso ser igual ao Daniel, esse meu jeito está errado, eu preciso ser igual ao Daniel. Passa 2 meses, ela fala: não, igual ao Daniel não, ela vê um defeito do Daniel, não, eu preciso ser igual ao Ferraz. O Ferraz é certo, o jeito que o Ferraz faz é o certo. Passa alguns dias e ela vê um defeito no Ferraz. Não, isso é igual a inconstante, ela não conhece o seu próprio temperamento, ela não sabe onde ela deve agir, por não conhecer o seu temperamento. E como vai tratar isso tudo? É conhecendo, é se conhecendo. E de forma que a gente se vê, é o ponto principal, é o início de uma mudança na nossa vida. Agora, há
uma batalha dentro disso tudo. A palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne e sangue. Amém? Nós lutamos contra o quê? Hã? Cadê os crentes daí? Cadê os sanguíneos, os colegas daí? Contra principados e potestades. Há um reino espiritual que governa a nossa vida. Muitas pessoas são governadas pelo reino das trevas. Estão aí afundadas. É o diabo que comanda a sua vida. Nós não, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer amém? 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 Nós somos novas criaturas, amém? Amém? Então, queridos, isso faz o quê? Com que nós sejamos governados pelo Espírito de Deus. Então começa o quê? Uma guerra. Uma guerra dentro de nós. Uma guerra do quê? Do Espírito contra a carne. Amados, quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos com o nosso caráter totalmente deturpado. Eu não sei você, mas eu comigo foi assim. E o que o Senhor trata durante todo esse tempo na nossa vida? O nosso caráter. O objetivo do Senhor é tratar o nosso caráter. Através do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela começa a nos lavar, começa a nos mostrar o caminho, começa a apontar onde estão os erros, os defeitos da nossa vida, e a gente começa a mudar. A mudança da nossa vida, ela é constante. À medida que a palavra de Deus vai entrando dentro de mim, à medida que a palavra de Deus vai tomando conta da minha vida, o meu caráter vai mudando. E o meu caráter sendo moldado de acordo com a palavra de Deus, o que expõe? O lado bom do meu temperamento. E aí, outrora eu era uma pessoa depressiva. Hoje, por exemplo, se eu sou colérico, eu vou me tornar um grande evangelista. Correto? Por quê? Porque eu não vou ter, o meu temperamento já me expõe a isso, de querer fazer, de querer ir acontecer com a pessoa. À medida que o caráter vai sendo moldado, vai expressando em você aquilo que Deus te chamou para ser. Mas é importante que esse lado seja tratado. Então há uma briga, uma guerra constante do Espírito contra a carne. E a palavra da cruz, que é o que realmente nos redime e nos começa a levar para um caminho melhor. E aí eu falo assim, dentro de uma casa, você imagine só, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Lá em casa nós temos os 4 temperamentos. Eu, sanguíneo, o Felipe, colérico, pensa num cara colérico, Felipe. O Kaique, melancólico. O Kaique, se ele quiser alguma coisa, ele faz um drama, monta um espetáculo todo. Hoje, eu fui buscar minha mãe na hora do almoço, e nesse mesmo tempo a minha esposa foi no mercado. E ele estava fazendo trabalho na escola. Ele chegou em casa, não viu ninguém, começou a mandar mensagem no celular. Ele me chama de Bata. Não é gaúcho não, ele me chama de Bata. Onde você está? Eu fiquei super preocupado, a hora que eu cheguei em casa, não te vi. E começou a mandar mensagens assim, dramáticas, cara. Parecia novela mexicana. Mas no final, sabe o quê? Ele falava, posso jogar bola com meus amigos? Então ele fez um espetáculo todo, ele tentou preparar o terreno, aquela coisa toda para atender uma vontade dele. Melancólico. O Felipe decidido, super decidido.
você não for ver sua avó hoje, eu tiro o videogame de você. Ele tira. Ele tira. Felipe, se você não fizer tal coisa, não vou deixar você assistir. Pode desligar a televisão. Entendeu? Agora, nisso tudo há o quê? Há caráter, né? Que a gente precisa se preocupar e ir moldando, de acordo com a palavra de Deus. Eu, totalmente sanguíneo. E um dos defeitos do sanguíneo é ser desorganizado. Uma característica ruim do sanguíneo. E eu não posso ser uma pessoa desorganizada. Eu lidero uma equipe. Há uma responsabilidade sobre a minha vida lá na empresa. Eu preciso ser uma pessoa muito organizada. Mas como faz? Por outro lado, eu tenho facilidade para liderar pessoas, mas meu defeito é o quê? Ser desorganizado. Você sabe o que acontece muitas vezes? Você junta todo mundo, divide e todo mundo vai embora. E aí muitas vezes esquece a ferramenta, esquece isso, aquilo. Por quê? Porque eu me preocupei em vamos acontecer, vamos fazer, tem que instalar isso, tem que instalar aquilo, e vai todo mundo. Não, por que você não foi ainda? Por que você não está no carro? Por que você não precisa estar na estrada? E aí a pessoa vai embora, meu irmão, vamos obedecer. Daqui a pouco chega lá na hora, fala, nós vamos trouxer uma furadeira. Mas por quê? Você ficou apressando a gente. Aí, o que acontece? Eu preciso ser organizado. Então eu preciso tratar o quê? Esse lado da minha vida. Isso está envolvido com caráter. Entendeu? Eu preciso expor aquilo que tem de melhor em mim, mas eu preciso tratar aquilo que é um defeito característico do meu temperamento. E a minha esposa? Sou fleumático. Fleumático puro. E como a gente sofreu no começo? Até a gente entender e passar por esse estudo tudo. Você sabe, eu como sanguíneo, vivenciando todo dia da empresa, aquela coisa toda, aí chego em casa, o que eu quero fazer? Eu quero contar para minha esposa tudo o que aconteceu. Aconteceu isso, o cara falou assim, e ela vira, você pagou a conta de luz? Entendeu? Fleumática. É o lado fleumático. Rebenta, cara. Eu lá todo emocionado com aquele negócio todo. Às vezes chega lá e fala, fechei um negócio bom, aquela coisa toda. E ela vem, e aí, pagou a água, pagou a luz, vamos curtir. Mas o quê? Se eu não consigo entender o lado fleumático dela, já vira o UFC, cara. Já vira briga. Por isso que é importante, queridos, nós entendermos tudo isso. E naquilo que a gente não consegue, amados, não consegue resolver dentro da nossa vida, dentro do nosso relacionamento, a palavra da cruz tem todas as respostas. É muito difícil, queridos, e eu digo que é impossível nós vivemos de uma forma exemplar, vivemos tudo aquilo que nós podemos viver como família, se a palavra da cruz não fizer parte da nossa vida. Se a palavra de Deus não confrontar o nosso caráter, não moldar o nosso caráter para que o nosso temperamento possa expressar aquilo que nós temos de melhor. Gálatas 5:22. Você trouxe a Bíblia aí? Eu sei que está escrito ali, mas abre aí. Gálatas 5:22.
Viram aí? Tá certo lá? Tá quase igual. Mas o fruto do Espírito é o quê? Caridade. Amor, caridade. Paz. Opa, peraí, está dizendo o que? Paz. Por que muitas vezes na nossa casa não tem paz? Por causa do fruto do Espírito, que transforma o nosso caráter. Amém? Há longanimidade dentro da nossa vida, dentro da nossa casa? Não responda, senão você vai brigar com sua esposa ali. Há benignidade? Há bondade? Como está a fé dentro do seu lar? E a mansidão? E a temperança? Como está? Isso tudo, queridos, é o fruto do Espírito Santo. Se nós deixarmos, queridos, a palavra da cruz moldar o nosso caráter, para que o melhor do nosso temperamento seja exposto, se nós deixarmos isso acontecer, nós teremos o fruto do Espírito em nossa vida. E aí, aquilo que faltava paz, começa a ter paz. Se o meu temperamento é não ter paciência com meus filhos, a partir do momento que o fruto do Espírito é em mim, a partir do momento que o Espírito Santo fez a obra na minha vida, eu começo a ter. Se, por outro lado, eu sou uma pessoa insensível dentro do meu lar, o Espírito Santo traz isso, traz a temperança. Quantas vezes não falta temperança na nossa vida? Mansidão. Sabe, queridos, qual a camisa que eu mais gostaria de andar por aí? É uma camisa escrita assim: estou em obras. Desculpe o transtorno. Porque nós estamos em obra o tempo todo. E glória a Deus por isso. Porque aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. E nós podemos identificar isso, queridos. Será que você consegue olhar para 5, 10 anos atrás e ver como era a sua vida, como era o seu temperamento, como você agia diante de algumas coisas? E você pode hoje falar: eu melhorei muito nisso. Porque, amados, como eu disse, não há temperamento ruim ou temperamento bom. O que existe é caráter ruim, bom, caráter que precisa ser mudado, melhorado. Agora, Deus, só Deus é capaz de provocar essa mudança na nossa vida. E se nós não deixarmos, querido, Deus moldar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, aquilo que há, a característica ruim do nosso temperamento é o que vai predominar dentro da nossa casa. E aí as brigas são constantes. E aí os filhos crescem sem submissão, sem sujeição aos pais. Por quê? Porque ao invés do lado das características boas do seu temperamento regerem a sua vida, são as características ruins que têm predominado. E o que nós estamos fazendo aqui, amados, tão pouco tempo, eu sei que esse tipo de estudo é um estudo muito mais minucioso, mas só o fato, queridos, de nós nos dispomos de sairmos da nossa casa, nesse friozinho, a gente poderia estar lá assistindo filme, novela não, mas filme, nesse friozinho, abraçadinho, comendo pipoca. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus tem algo a fazer na nossa vida. E nós estamos sujeitos a isso. E eu glorifico a Deus por isso, amados. Porque essa igreja aqui ela poderia estar lotada numa hora dessa. Não está. Porque muitas vezes, amados, eu sei que existem problemas de trabalho. Aliás,
Eu queria até justificar aqui a ausência do nosso pastor, mas hoje ele está num aniversário, não lembro que, acho que uma igreja de Salto, né? E é a liderança do ministério que os pastores esteve. Então hoje ele está lá. Mas se ele não estivesse lá, ele não estaria na casa dele, estaria aqui com a gente, com certeza disso. Sim, não, tem os seus motivos. Mas muitas pessoas estão hoje curtindo o que é a sua carne. E nós temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo falar na nossa vida. Quem é você? Qual é o seu temperamento? Como você se vê? Pensa nisso. Pensa nisso. Eu e a minha esposa, nós temos muitas desavenças. Muitas coisas nós pensamos diferentes. Mas o temperamento dela, a forma dela agir, tem acrescentado muito na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dela. Porque sem ela, Deus, com certeza muitas coisas que eu alcancei na minha vida hoje eu não teria alcançado. Muito pelo contrário, a minha vida teria ido mal pior. E uma delas é exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje. Porque aceitar o chamado de Deus, no princípio, assim, é maravilhoso. Mas começam a vir os ventos, começam a vir as dificuldades. E às vezes um colérico, um sanguíneo, ele não consegue identificar, não consegue achar a melhor forma de agir com as dificuldades. E aí você olha do lado e tem um fleumático. Como você é? O que você pode acrescentar na vida da sua esposa? O que você pode ajudar? Pensa nisso. Comece a olhar de uma forma diferente para o seu cônjuge. Entenda as diferenças disso. Nós somos diferentes, sim. Mas nós nos completamos. Amém? Você crê? Amém. Que você, varão, essa maravilhosa obra de Deus que está do teu lado, ela te completa? Amém. Amém? Amém. E não diz amém, você vê. Amém, querido? Você pode ficar de pé? O Senhor tem nos dado a oportunidade de melhorar cada dia, de melhorar o nosso relacionamento, o relacionamento com nossos filhos, com nossas esposas, maridos, relacionamento dentro da igreja. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Pegue na mão da tua esposa, se você puder. E eu gostaria com os seus olhos fechados, orasse um pelo outro. Olha para sua esposa, olha para seu marido. Fala, Senhor, mostra para ele o caminho, mostra para ele o caminho. Para que o melhor temperamento dele possa ser predominante. Meu Deus, venha nos abençoar nessa hora. Senhor, com teu Espírito, nós não podemos nada. É o Senhor, Deus, quem
transformado a nossa vida. E nós entregamos o nosso caráter a Ti nesse momento, meu Deus. Para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha moldar. Meu Deus, eu quero orar agora por cada casal aqui, meu Deus. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o teu poder transformador e renovador venha sobre cada um de nós. Venha sobre cada casa representada aqui, Senhor. Deus, no teu fé, Pai,
bairros, Senhor, sendo atacados pelo inimigo. O inimigo tem trazido discórdia. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor repreenda todo o mal, toda essa legião, Senhor, todo esse principado que tem atacado as famílias, todas essas potestades, Senhor, que tem agido nos lares, Senhor, trazendo separação, Senhor. Deus, nós como igreja, nesta noite, nós clamamos a Ti pelas famílias desse lugar, pelas famílias dessa igreja, meu Deus, pelos lares, Pai, que têm sido assolados, meu Deus. Nós como igreja, nós oramos
Eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo onde nós passamos aqui. Aprendendo um pouco, Senhor, da tua palavra. A tua palavra diz que nós somos feitos mais semelhança do Senhor. E tudo que o inimigo tem feito, Senhor, é fazer com que a nossa visão, Senhor, seja outra em relação a nós. O Senhor restaura a nossa visão sobre a nossa vida. A forma como eu olho para minha esposa, a forma como a minha esposa olha para mim, a forma como nós olhamos para os nossos filhos, que haja bênção, Senhor, na nossa boca, que seja profetizado através da nossa boca aquilo que é do Senhor sobre a nossa casa. Eu quero te agradecer por cada um dos casais que estão aqui nessa noite. Te pedir, Senhor, nos leve em paz e segurança. Nos dá, Senhor, um restante de sábado abençoado. Essa noite seja uma noite de paz. E que amanhã, Senhor, nós possamos enxergar a renovação da tua misericórdia sobre a nossa vida. E que cada um possa usufruir, Deus, do dia que o Senhor já preparou para nós amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Você foi abençoado? Amém. Nós possamos sair diante dele. E tudo que nós aprendemos aqui através desse canal que foi levado aí do Senhor, nós possamos aprender a nós que damos primeiramente o nosso cumprimento e assim com o nosso nome. Amém, amados?